pessoal, a gente está aqui com a Thier, quero agradecer a sua participação, presença aqui. A gente vai falar um pouco sobre criação, escrita, leitura, esse universo que tanto toma o nosso tempo com gosto, né? Thier, qual foi seu primeiro momento onde você despertou para a escrita, onde, sei lá, na escola, em algum momento você falou, poxa, isso aqui me atrai, eu gosto de fazer isso, gosto de me expressar por esse caminho aqui? Fê, vou te falar que, primeiro, obrigada pelo convite, e não foi na escola. Na escola eu era tão bloqueada e tão insegura que eu quase não tenho memória da escola, você acredita? Caramba! Eu não consigo lembrar o nome de melhores amigos, assim, ou dos professores. Eu era uma criança, eu era muito feliz, eu tive uma infância muito boa. Realmente a minha mãe me proporcionou várias coisas muito legais. E acho que nessa pré-escola, mas na escola eu lembro que eu fechei, assim. Eu tinha, sei lá, tanto que eu tenho um bloqueio mesmo. Eu tenho amigas que eram da escola, mas eu não consigo lembrar muitas coisas. Então, eu lembro, por exemplo, o primeiro livro que eu li, já que eu já devia ser criança um pouco maior, que eu gostei de ler inteiro e falei, gosto de ler. Mas para escrever, eu não escrevia nessa época. Eu escrevia diários, Sim. mas era uma coisa tão fechada que eu não tenho muito essa memória, assim. Eu escrevia muito diário, mas era mais fechado. Mas o primeiro livro que eu li foi Poliana. Poliana? Que até hoje, às vezes eu dou risada e penso, nossa, gente, tadinha da Poliana, porque ela era tão otimista na vida Sim. dela. E eu ficava meio sofrida com a vida dela, assim. Eu lembro também de Christiane F., me marcou muito. O livro. Então, o livro. Então, mas era isso, era mais que eu sofria junto com elas, assim. E a composição mesmo veio de um exercício proposto por uma amiga minha, porque eu não conseguia desenrolar de tanta insegurança. Então eu tinha os diários, eu tinha as coisas que eu escrevia, mas eu não escrevia poemas, eu não tentava escrever letras. Eu já tinha 20 anos quando eu estava morando em Nova York, que eu fui estudar canto, fui trabalhar por lá, e aí eu conheci uma amiga, que é minha grande amiga até hoje, assim, apesar da distância. A gente segue muito amiga, que é a Lilar, é uma cantora israelense, e ela falou, Thier, não tem erro, você vai fazer assim, refrão, ponte, você vai fazer assim. Eu falei, como assim? Assim. Você vai fazer tipo um exercício. Então eu lembro a primeira composição que eu fiz, eu tinha 20, e foi um exercício proposto por ela, que eu falei, beleza, é assim que faz, é assim que faz. Isso é um exercício de escrita, de rima. Exatamente. E a música entrou em que momento para colocar a melodia nisso? Não, entrou, ela falou, você vai fazer assim, como um exercício, você vai imaginar os pedaços, e aí você já vai criando a melodia em cima disso, entendeu? Então eu aprendi a fazer música, já pensei, não só o poema, já fazendo o poema junto com a melodia, e tentando resolver ali. E foi muito difícil. Dos 20 até eu ficar feliz com a minha composição, levou 8 anos, 6, 7 anos, sei lá. Porque essas primeiras todas era realmente um exercício, assim, beleza, é pra fazer. Então tá, isso rima com isso, putz, mas tá ridículo. Não, mas vamos lá. Então, quebrando a cabeça ali, realmente o momento que eu entendi que eu poderia viver disso foi de um processo que eu tive que ficar doente, voltar pra casa da minha mãe, parar de comer, parar de fazer show. Eu tava com 26, assim. E eu cantava com Toquinho já nessa época. E aí foi aí que eu tirei todas as amarras das minhas inseguranças, sentei e fiz uma música sobre isso. Eu sabia 3 acordes, 4, são 4 acordes. Suficiente. E foi o suficiente naquele momento, assim. Nesse momento, que é a música Chá Verde, que tá no meu primeiro disco, nesse momento, aí eu entendi. Eu entendi o exercício que ela tinha me proposto, eu entendi as coisas que eu sentia, e eu entendi que eu ia funcionar falando as minhas verdades do jeito mais sincero possível, assim, sem tentar inventar um formato ou uma palavra bonita que eu não uso no cotidiano. Rebuscar alguma coisa. Era uma coisa, eu fiz uma carta pra mim mesma, assim, pra que eu me sentisse acolhida naquele momento, assim. Então foi uma caixinha de Pandora que se abriu mesmo. E nesse momento eu fiz Chá Verde, que começa com eu, sabe? É uma música ali falando pra mim, e aí eu desabrochei, realmente, aí eu entendi.
essa fórmula inicial desse exercício se tornou uma coisa constante para você? É sempre a partir dessa fórmula, você aí já foi pensando... Porque a gente sabe que não tem uma fórmula, Sim. né? São justamente isso, são exercícios. Eu vou por aqui, eu vou por ali. Fernando, vamos dar só uma paradinha. Sim. Tá pegando o cabelo da tia no microfone. Só vou mudar o lado aqui, tá? Deixa eu mudar o lado do cabelo. Tá pronto. Pronto. Fechou? Mas pode continuar, né? Pode. Tá. Aquele ruído era o Gustavo, né? Claro, né? Só Quem pra você gente acha que entender. deixou o celular? O diretor. É só manter o Gustavo longe daqui. O objetivo é esse. Obrigado. Ti, depois dessa fórmula que, na verdade, você começou fazendo, a gente sabe que não existe uma fórmula. Existem exercícios, né? Você tenta por aqui, tenta por ali e tal. Hoje ainda permanece esse... Quando você vai pensar numa música, vem a letra com a música, ou enfim... Foi uma fórmula que no começo, na hora que eu fiz Chá Verde, eu entendi, aí eu fiz algumas, assim, tanto que o meu primeiro disco, basicamente, eu compus sozinha, e são cartas para as pessoas. Eu fiz essa para mim e comecei a fazer para as pessoas. Quem me conhece bem sabe exatamente que música é para quem, assim. Uhum. E comecei a fazer e desenrolei. Aí no segundo disco eu já tinha a Liz era um bebê, eu já estava achando tudo lindo, assim, eu não tive essa coisa do... Eu sempre tive as músicas suficientes para os discos. Tá. Eu não sou uma compositora, como eu não sou uma super instrumentista, eu meio tinha ali o que eu precisava, eu não tinha várias músicas, sabe? Eu não faço 4, 5 músicas por dia, porque tem muitos compositores que é assim, né? Sim. Que tem um acervo enorme. Aí nesse segundo disco eu tava assim, achando tudo máximo, não me preocupei de ser segundo disco. E fiz músicas até mais relaxadas, chamei umas pessoas para compor comigo. E aí eu entrei na crise, porque me cansei de falar também de amor e desamor, e também tinha um bebê, trocava a fralda o dia inteiro, porque um bebê novo, sei lá, faz 8 cocôs por dia. Sim. Ia falar de cocô na fralda? Não ia também, meu público, por mais que eu tente ser sincera, não ia combinar. A noite sem dormir. E eu fiquei um tempo você numa passando crise, por mil assim. coisas também, enfim, internas. E aí eu falei, gente, o que eu vou falar? Porque aquela fórmula estava tão estabelecida. E aí eu fui pedir ajuda, porque isso é uma coisa também que eu sei fazer. Quando eu estou em crise, eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Então eu comecei a ligar para alguns amigos, outros nem tão amigos, só conhecidos, mas pedir ajuda mesmo, assim. Então eu lembro que uma vez eu comentei isso com o Marcos Preto, ele na época era jornalista ainda. E eu falei, eu não sei o que falar, eu vou fazer uma música da minha máquina de lavar, caramba. Ele falou, faz. E aí eu fiz. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, eu lavo, né? Aí eu contei como é que eu lavo roupa na máquina de lavar. E aí começou a desenrolar. E foi nessa época que também, por cara de pau, eu fui pra Nova York fazer uma gravação do disco da Naná Rezine, porque eu tava tão... sem inspiração, que eu não conseguia fazer nada, eu falei, vou no com a Naná, ver se eu me inspiro. E aí eu cheguei em Nova York, mandei um e-mail pro David Byrne e falei, almoça comigo? Ele falou, almoço. E aí eu pedi ajuda pra ele também. Sério? Eu Isso aí? falei, é o seguinte, eu estou totalmente sem inspiração, eu só tão tenho 2 criativo. discos. Eu imaginei que ia durar um pouco mais que 2 discos. E é isso, já aconteceu com você, eu vim aqui pra você me inspirar. Cara de pau mesmo, a gente não se conhecia, ele tinha ido num show meu uma vez. Aí eu falei, quem sabe você me indica um livro, um filme, uma comida, qualquer coisa pra eu desbloquear, porque realmente eu tô em crise com o meu jeito de compor. Ou sei lá, você tem uma música, joguei assim, e ele falou, beleza, e ele me mandou 2 músicas. E aí eu voltei pro Brasil e fiquei com essas músicas, uma no Foché, não tinha o que fazer, e aí a outra eu falei, putz, quem sabe? E aí uma hora também deu um outro estalo e bum, saiu um monte de música, eu peguei essa do David Byrne, mandei pro André, o André fez uma outra parte, a gente mandou pro Timber, e aí desenrolou, e aí mais ou menos ainda é a fórmula que eu consigo fazer, assim. Eu vou e conto as minhas histórias, não é que todas acontecem nessa hora, né, cronológica, mas eu me coloco ali e falo muito sobre as minhas questões de frustração, de insegurança, de julgamento. Eu falo sobre as minhas questões, assim, e desenrolo assim. Olha, esse ano foi um ano muito difícil para todos nós, acho, né? E realmente foi um ano que eu tô comemorando 10 anos de carreira, fiz um DVD comemorativo disso, várias coisas, mas eu não tava nem conseguindo muito celebrar isso, assim, de tanta... Cada dia que eu pensava, vou comemorar o disco, eu tinha uma notícia pior no mundo, no Brasil, em tudo.
E aí eu sei que eu passei esse último mês chorando, não tô brincando, todos os dias. E o que acontece também? Tudo tem um lado de luz e sombra, né? Eu chorei muito e também fiz 8 músicas. Então também acontece. Sim. Já veio num outro processo agora, um processo de... Eu nunca tinha feito tanta música assim numa só. E já é um outro momento, porque eu sempre fiz... Vou fazer, dessa vez não. Eu sentei, chorei um monte, fiz 8 músicas que contam uma história ali. Então é isso também. Não existe a fórmula, não existe a regra, mas existe a gente botar pra fora, né? Sim. Cada um de um jeito e tentar não se julgar, assim. Pô, que lindo, Ti. Para encerrar a nossa conversa, fantástico saber disso tudo. Às vezes quando eu tenho essa coisa do ser tão criativo, eu também corro para os amigos, tem uma música, não tem, me ajuda aqui. A gente tem vizinhos que moram perto aqui, que também trabalham com música. Às vezes bate na porta, Anitelli, tem um refrão aí? Tem um refrão sobrando? Tem um refrãozinho sobrando. Eu só preciso de 2 colheres de estrofe aqui, pré-refrão. Então isso tudo colabora. Agradeço a sua presença, a sua participação, a gente conhecer muito mais de você nesse universo da composição. Para encerrar esse nosso bate-papo, lápis ou caneta? Eu gosto de caneta. E eu rabisco tudo, mas eu escrevo onde der, como der. Se for no celular eu escrevo. Eu preciso escrever porque a minha memória é meio... Eu esqueço, eu tenho memória de peixe. Então aquela coisa de acordar de madrugada, muitas vezes veio umas músicas, né? E dá uma raiva quando você não acorda e não escreve na hora porque passa. Então eu faço o que puder. Às vezes eu gravo, às vezes eu escrevo correndo no celular, às vezes eu escrevo em qualquer pedaço de coisa assim, mas eu gosto de caneta. Você já sonhou coisa que você acordou, acho que eu sonhei uma música? Não, então, isso sonho direto, isso que eu falo, e dá uma raiva porque eu perco muitas vezes, né? Uma vez eu estava sonhando, eu lembro que eu entrei num lugar, parecia uma casa que estava em mudança, tinha um monte de lençol em cima dos móveis, assim. Aí eu tirei um lençol e tinha uma vitrola com um álbum do Sgt. Peppers. Aí eu coloquei o disco e tocou uma música que não existe no álbum. Tocou uma outra coisa. Eu acordei e falei, cara, será que eu compus com os Beatles nesse meu sonho? Mas enfim, isso tudo aí serve para inspiração, para referência, e fico feliz por poder saber e conhecer um pouco mais de você, Ti. Obrigada a você. Obrigado por todo o carinho, presença. Boa sorte no seu programa. Valeu. E você, lápis ou caneta? Caneta também. Eu rabisco e eu gosto de fazer flechinhas, e eu tenho um problema que eu não sou muito organizado. Então tem uns 3, 4 cadernos jogados pela casa, no começo tem um negócio, lá no fim do outro tem um outro negócio, tudo. Então tem que ficar juntando esse monte de coisa para sair uma canção. Isso. Valeu, Tchê. Que bom, obrigada, gente. Quem que deixou o celular ligado? É óbvio. Você volta com a pergunta, desculpa. Essa forma. Tá. Vamos lá. Oi. 3, tá? Olá, pessoal. A gente está aqui com a Tchê.